Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a desenvolver o princípio da tomada de atitude. Quando a gente toma uma atitude, a gente sempre espera colher resultados. E é exatamente esse conceito, né, que é ilustrado aí pela colheita de frutos de café. É um processo que não é instantâneo, né? A gente tem que plantar, regar, cuidar, para depois, na hora da colheita, obter os resultados. Lembrando, né, o enunciado do princípio diz que nós agimos mesmo que isso gere crises. Às vezes a gente está nessa situação do rapaz aí que está pulando o abismo com a mala e com uma bola de ferro bem grande amarrada no tornozelo. Então, pode ser que ele acabe tendo uma crise em função disso. Mas ele já estava preso mesmo, né? Então é melhor agir e tentar mudar alguma coisa, né? Pode ser que na queda a bola acabe se rompendo. E esse processo de estar em ação, né, na verdade é um conceito que não faz parte apenas desse princípio da tomada de atitude. A gente lembra que nós temos um pilar da nossa metodologia, que nós já tratamos há algum tempo, que trata das virtudes, né? E nós temos aqui uma reflexão do Aristóteles que conecta as duas coisas, a tomada de atitude e as virtudes, quando ele diz que não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática, né? Quando a gente estuda as virtudes, né, elas servem de orientação para o nosso comportamento, mas poder dizer que nós temos as virtudes ou que nós somos virtuosos exige que a gente não só saiba do que se trata, mas que a gente possa, de fato, agir conforme essas dicas. Esse é um processo que nós já comentamos também. Esse autor, o Benjamin Disraeli, foi primeiro-ministro inglês no século XIX, quando ele nos lembra que a ação nem sempre vai trazer felicidade. Mas, diz ele, não há felicidade sem ação. Para a gente chegar em algum lugar, incluída a felicidade que a gente deseja, é necessário se movimentar. É mais, não é só a felicidade, é qualquer tipo de resultado. O Gandhi diz que você nunca sabe quais resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Lembrando a gente que qualquer resultado depende de ação. Essa mini parábola de autor desconhecido, né, faz analogia aqui com o espelho dos contos de fadas, né, diz assim: olhei-me no espelho e perguntei, quem é você? É claro que se eu me olhei no espelho, eu estou vendo a minha própria imagem, né? E o espelho respondeu, suas escolhas. As escolhas que a gente faz, né, de fato são visíveis através das nossas ações. Outra questão que muitas vezes é colocada como uma forma de objeção à tomada de atitude é comum em pessoas que se colocam como vítimas das circunstâncias. E aí nós temos uma reflexão do José Ortega y Gasset, filósofo espanhol do século XX, que nos ensina que a gente não deve separar o nosso conceito de eu das circunstâncias. Na verdade, nós, como indivíduos, vivemos a combinação das duas coisas. Eu sou eu e minha circunstância, diz ele. E se não salvo a ela, não me salvo a mim. Isto é, para que eu possa continuar desenvolvendo e vivendo e fazendo o que a gente quer, a gente também precisa dar conta das circunstâncias.
Não adianta usar as circunstâncias como justificativa para inação. A gente, segundo Ortega y Gasset, nesse caso, está cometendo algo semelhante a um suicídio do eu. Ele não vai ser salvo se a gente não cuidar das circunstâncias. Dito de uma forma bem mais simples, né, essa frase do Gandhi é bem conhecida, né? Diz que o futuro depende daquilo que fazemos no presente. As consequências das ações de hoje se refletirão na frente. E, como nós sabemos, né, ele nos ensina que isso não precisa ser feito de forma agressiva, revolucionária. A gente pode, de modo suave, sacudir o mundo. Outra questão que relaciona a atitude com a espiritualidade é a questão da coragem. Quando a gente está, de alguma forma, acomodado, ou, em caso de algumas pessoas, conformado com uma situação ruim, e a gente quer sair disso para algo que o Drucker, né, outro autor, consultor austríaco que já estamos diversas vezes, chama de sucesso. Então, diz ele, algum dia você vai ter que tomar uma atitude de coragem. A coragem é aquela dose especial que permite a gente sair, digamos, dessa zona de desconforto para a tomada de atitude. A forma de fazer isso, é claro, a gente precisa ser cuidadoso, não só no sentido que vimos aí o Gandhi falando, né? Mas em várias culturas tem esse conceito aqui, que nós trouxemos ele da cultura chinesa, mas ele existe em outras também. Diz assim, há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Então, precisa tomar cuidado. Quando você faz, não tem como desfazer. Diz ele, a flecha lançada, né, quando você solta uma arma contra alguém, a palavra pronunciada, não adianta se arrepender depois e tentar desdizer. O efeito dela já aconteceu. E conclui com a oportunidade perdida. Muitas vezes as oportunidades passam e se a gente não tomar a atitude no momento em que ela aparece, ela se perde. Ela não volta quando a gente quiser. Então precisamos aí tomar cuidado, né, com a questão da agressão, com a questão das palavras, né, que tem que ser usadas de forma cuidadosa e ficar atentos às oportunidades. Aqui nós temos um pequeno trecho do Augusto Cury, outro que comparece aqui nas nossas apresentações com frequência, que diz assim, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Isto é, deixarmos de nos vitimizar em função das problemas que acontecem e, de fato, tomarmos atitudes para escrever a nossa história. Diz ele, é atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. Isto é, os desertos fora de nós podem ser as intempéries, as dificuldades que a gente está atravessando no momento, seja lá qual forem essas adversidades. Mas ainda assim, sermos capazes de, no recôndito da nossa alma, no nosso interior, ou onde vocês acreditem que a alma fica, encontrar um oásis, né? Encontrar a nossa fonte de inspiração para mantermos a nossa tomada de atitude e a nossa felicidade, usando as palavras dele.
Na sequência, temos aqui uma reflexão do Marcos Lunardelli, um juiz brasileiro que não gosta muito de aparecer, mas gosta muito de escrever. Nós nunca conseguimos achar uma fotografia dele. Mas o que aconselho é o seguinte: no processo de tomada de atitude, diz ele assim, em pequenos momentos, tome grandes decisões. Em pequenos gestos, grandes ações. Em pequenos resultados, grandes satisfações. E em pequenos caminhos, grandes escolhas. Tem muitas pessoas que ficam na ilusão de que só vão tomar uma atitude quando tiverem a chance de conseguir alguma coisa grande. E as coisas grandes, elas de fato são poucas, aparecem poucas vezes na vida. E nesse processo, então, ficam anos, geralmente, esperando por esse momento que podemos chamar de quase mágico. Então, o aconselho aqui é o seguinte: faça isso com as coisas pequenas, né? Nos pequenos momentos, tome grandes decisões. Nos pequenos gestos vão surgir grandes ações. Fique grandemente satisfeito com os pequenos resultados. E faça grandes escolhas, escolhas corretas, boas, ao longo do seu caminho. Se você fizer isso, diz o Paulo Vieira, outro que já desfilou aqui muitas vezes, o mundo muda quando você muda primeiro. Não adianta a gente ficar esperando o mundo mudar, ficar reclamando que o mundo não é do jeito que a gente quer. O mundo segue regras que não nos obedecem. A gente que precisa mudar primeiro, e a mágica é que quando a gente faz isso, a nossa visão de mundo muda também.